Bom, gente, boa noite. Meu nome é Eduardo Peluso. Estou na doutrina espírita há cerca de 3 a 4 anos. Comecei o estudo na pandemia. Não tinha crenças nem religião antes disso. Não era ateu, mas não era praticante de qualquer doutrina. Quanto menos estudioso. E por esses vai e vens da vida, eu comecei a estudar, comecei a me interessar pelo assunto. Fiz amizade com o seu Toninho, que me trouxe para casa lá do Ivan Santos de Albuquerque, onde a gente se reúne todas as quintas-feiras. E quando estava lá, aqui no lugar de vocês hoje, assistindo uma palestra, o seu Toninho me pediu que eu fizesse uma palestra para o centro. E eu confesso que fiquei surpreso, porque de fato eu nunca tinha lido nada muito sobre o espiritismo, só gostava de estar naquele ambiente, porque me trazia um pouco de paz. Mas aí eu acabei aceitando o desafio que ele tinha me colocado, de falar alguma coisa que servisse para o bem das pessoas. Basicamente foi isso que ele me passou. Fale alguma coisa que você acha que as pessoas vão gostar de ouvir. Não é fácil você fazer uma palestra para tanta gente, é um desafio. Mas mais que um desafio, eu vejo como uma oportunidade. Sempre quando a gente é chamado para um trabalho, depois que a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente percebe que a gente está sendo chamado para um trabalho, né? A gente aqui na Terra acredita que a gente vincula muito o trabalho que a gente faz à remuneração, a ganhar dinheiro. E a gente percebe que o trabalho verdadeiro, ele não tem nada a ver com ganho material, né? A gente precisa, sim, do nosso sustento, né? Correr atrás, manter nossos familiares, nossos amigos, mas a gente precisa muito mais alimentar o nosso espírito, né? E é o que eu acho que falta um pouco na consciência das pessoas, dos jovens, das crianças, dos pais que hoje educam seus filhos. Parar um pouquinho por dia e fazer uma reflexão, uma oração em casa, um evangelho no lar, né? Trazer para o seu filho a consciência de que há coisas mais importantes do que a matéria, né? Hoje em dia em que proliferam vídeos, né, no YouTube, vídeos mais banais que a gente pode imaginar, nas crianças que são educadas com vídeos no YouTube. Quando a gente era criança, os nossos pais nos colocavam de castigo se a gente fazia alguma coisa errada, né? Você ia para o quarto, e o quarto na nossa época não tinha nada demais, era um local que você ficava parado, realmente refletindo sobre aquele ato que você teve. Hoje a criança vai para o quarto, ela pega o celular e ela está viajando pelo mundo. Então muitas vezes o quarto de uma criança hoje, ele talvez seja o pior labirinto que ela possa ir, porque lá ela fica isolada ao contato dos mais perversos vídeos e conselhos que uma criança pode ter. Para você ver como o nosso mundo mudou hoje. Então hoje, a necessidade de você estar perto dos seus filhos, estar perto das pessoas que você ama, se você não quer que elas se desviem, é muito maior, eu vejo assim. Porque ao mesmo tempo que a gente tem muito mais acesso a uma informação útil, a gente está muito mais vulnerável aos conteúdos inúteis, né? Que só nos afastam aí do que é ser um homem de bem, né? Um homem aqui, um ser humano de bem. Então foi com essa ideia que eu entrei na Casa Espírita, no Ivanzinho, comecei a estudar doutrina, gosto muito de ler. Acho que quem se dedica a conhecer o Espiritismo tem a obrigação de todo dia abrir um livro e ler, né? Chico nos deixou 402 obras, né? Fez um trabalho extraordinário, a gente vai falar um pouquinho dele aqui mais para frente, mas 402 obras, talvez se a gente parar todo dia para ler, a gente não vai conseguir esgotá-las, estudá-las a fundo, efetivamente, tudo que foi falado pelos Espíritos que ele deixou aqui como registro, afora as obras de Kardec, né? As 5 obras principais. Enfim, estudos, campo para estudo é o que não falta. E talvez a gente deveria botar dentre os nossos afazeres, entre o trabalho, entre os cuidados com a família, entre os cuidados com o corpo,
a leitura diária. A leitura que a gente faz edificante, né? 1 hora do nosso dia, talvez na hora que a gente acorde, talvez na hora que a gente vai dormir, parar um pouco, refletir, talvez nossas ações, coisas nesse sentido. É o que eu tenho feito. Eu gosto também de ouvir muitas palestras, ouço muito o Haroldo, ouço muito o Rossandro. Eu gosto de ouvir palestra, para você ter uma ideia, quando eu estou fazendo ginástica. Eu vou para academia, todo mundo bota aquelas músicas meio agitadas, eu não. Eu boto a palestra lá do Haroldo ou de alguém e fico lá ouvindo 1 hora ele falar enquanto eu estou lá me exercitando, que eu acho que é importante. Mas enfim, cada um tem que achar no seu dia, na sua correria, talvez 1 hora de reflexão, né, de alimentação do seu próprio espírito. Eu acho que essa é a principal mensagem do Espiritismo, né? Porque o que a gente vai ver hoje aqui na palestra, o que eu vou tentar transmitir aqui, é que cada um aqui vai ser artífice da própria vida. Cada um aqui é responsável pelas consequências de tudo que ocorre na sua vida. Você pode não entender hoje porque está acontecendo. Mas, com certeza, e diante da justiça divina, né, todos aqui acreditamos, não é à toa, e você foi responsável por tudo e integralmente o que você passa. Então, talvez refletir sobre seu dia a dia, sobre tirar uma parte do seu dia para uma leitura, para uma reflexão, para uma meditação, seja o ponto de partida inicial para a gente conseguir mudar um pouco um caminho viciado que a gente esteja percorrendo aí. Bom, entrando no nosso tema, palestra Disciplina ou Arrependimento, eu não sei se alguém aqui já viu o filme do Chico, né, que conta a história do Chico. É um filme muito interessante. Ele começa com a história do Chico lá no Pinga Fogo, que ele faz em 1970 e alguma coisa. Ele é chamado para uma entrevista em rede nacional. E o produtor, eu não vou contar o filme todo aqui, mas enfim, vocês conseguem achar no YouTube. Mas o produtor daquele programa, ele tinha acabado de perder o filho. E ele era muito descrente, e a história se desenrola a partir disso, da relação dele com esse produtor, e vai contando toda a história de vida dele, os problemas que ele teve na infância, da perda precoce da mãe, dos maltratos que sofreu quando criança, depois foi cuidado por uma segunda esposa do pai, teve que se afastar dos irmãos durante um período, voltou a morar com eles. Enfim, a história é muito bonita. Em um determinado momento do filme, eu só vou mostrar um trechinho, e foi o que me chamou a atenção para construir essa palestra aqui. Porque ele traz uma reflexão de que todo trabalho que você faça, trabalho que seja ser pai, seja ser mãe, seja ser um amigo, seja ser aqui um palestrante, dividir com vocês algumas palavras, qualquer coisa que você se propõe a fazer, se você não tiver disciplina, não vai ser bem feito. Então, eu acho que a principal mensagem da história do Chico é a disciplina que ele tinha com ele mesmo e o rigor que ele tinha com ele mesmo. Apesar de muito benevolente com as pessoas, muito paciente, com ele mesmo ele era muito rígido no cumprimento das suas obrigações. E essa rigidez, ela é... Aqui como é que faz, Sandro? Aqui. Agora, peraí. Vamos ver se vai. Se precisar aumentar o som um pouco. Deixa coisa que ninguém vê. Vou voltar aqui, ó, pra gente ver ele inteiro. Quem sabe? Definição nossa. A casa da minha mãe viu estrada do cielo. Foi. Desde coisa que ninguém vê. Por que não vejo o Senhor? Para só você se virar. Ixi. Deixa eu ver se eu...
Eu não sei. Tem? É? Vejo coisa que ninguém vê. Por que não vejo o Senhor? É só você se mirar. Isso vai dar um trabalho. O trabalho desse filho é verdade. A terceira. Bom, ficou baixo aqui, vocês me desculpem. Mas basicamente é uma conversa de Chico com Emmanuel no primeiro encontro que eles têm. E Emmanuel propõe a Chico que eles façam um trabalho. Ele ia falar qual é, e ele exige do Chico 3 regras, que eram disciplina, disciplina e disciplina. Nada mais do que isso. E Chico aceita esse trabalho, fala que ele trabalhava desde criança. E se a gente estudar tudo que Chico fez em sua vida, todas as coisas boas que ele fez, as cartas psicografadas, né, as mães atendidas, as curas que ele fez, Chico tinha todos os instrumentos de mediunidade, né, praticamente todos os instrumentos de cura, de materialização, enfim, todos que a gente pode imaginar. Chico, a principal obra deles são os livros. São os 412 livros que ele escreveu e deixou como um instrumento de estudo. Não é um livro de uma consulta rápida, não é um livro, não é um romance. Tem 5 romances muito bons, mas é um romance muito mais profundo, né, em que você tira dali ensinamentos para a sua própria vida. Essa foi a principal obra de Chico. E por que a gente deve estudar, né, o Espiritismo, né, através dessas obras, da codificação e dessas obras que Chico deixou? O principal ponto que o Espiritismo nos instrui é o objetivo de nossas vidas, eu acho, né? Antes do Espiritismo, a religião, até hoje, né, a religião predominante, ela ensina que, a depender do que você fizer, bem ou mal, você vai para o céu ou o inferno, né, e você está lá subjugado àquela condição eternamente, né? Ou o céu numa vida contemplativa, ou ao inferno para pagar o que você fez de ruim. Mas deixava algumas lacunas, né? Como você explicar crianças de 2, 3 dias de idade morrendo, para onde vai esse espírito, né? Ou pessoas que nascem sem qualquer capacidade cognitiva, qualquer capacidade de falar, para onde vai esse espírito? Ele não tem nem a possibilidade de fazer trabalho. Ou então, as iniquidades que a gente vê no mundo, né? Por que alguém nasce com tanto e outros com tão pouco? Né? Como a gente vai exigir dessas pessoas as mesmas capacidades? E o Espiritismo veio revelar uma série de verdades e respostas acerca disso. Mas eu acho que a principal lição que o Espiritismo ensinou foi que cada um é responsável pela sua própria sorte no mundo. Cada um. Nunca é um terceiro. Os terceiros que estão à sua volta são circunstâncias que são colocadas para que você mesmo evolua através daquilo que você constrói internamente em você mesmo. Né? Nada mais do que isso. O Espiritismo ele ensina praticamente isso. Ele é um guia para que você, diante de situações adversas, você veja aquilo como uma oportunidade de progresso. Apenas e tão somente isso, para o seu progresso.
né? Porque através do seu progresso, você vai beneficiar o progresso de outros, e em conjunto, aquilo vai evoluindo o mundo como um todo. E como é que a gente alcança esse progresso? Na obra Caminho, Verdade e Vida, que é esse livro aqui, ó. Eu gosto de trazer o livro porque, se alguém tiver interesse depois de anotar e pegar, é um livro do Chico, ele é relativamente extenso, mas ele é feito de capítulos curtos, de 3 a 4 páginas, que você pode ler um por dia, é muito legal. E no último capítulo, que é o capítulo 180, Chico fala, façamos a nossa luz, chama o capítulo. E o Espírito Emmanuel, né, através do Chico, ele fala o seguinte, em meio da grande noite, é necessário acendamos a nossa luz. Sem isso é impossível encontrar o caminho da libertação. Você percebe que ele usa a palavra que nós acendamos a nossa luz, não é que um outro vai acender a nossa luz. A gente é responsável de se auto-iluminar. Sem a irradiação brilhante do nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos, que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Você percebe que Chico, quando ele coloca essa finalidade da sua reencarnação, ele sempre coloca um trabalho íntimo. Por isso que, independente da dificuldade que você passe, da injustiça que às vezes você está sendo alvo, dentro do espiritismo isso pouco importa. Aquilo foi colocado dentro da sua vida, dentro do seu contexto, para que acelere o seu poder de autoconhecimento e autoiluminação. Para que você saiba refletir diante daquela situação e saiba fazer daquilo lá uma evolução própria para você conseguir ascender em termos de iluminação. Isso não vai depender de ninguém. Chico ensina que isso não vai depender de nenhum terceiro, vai depender apenas de você mesmo. Você é completamente autossuficiente para fazer as decisões corretas da sua vida. Isso é o que o Espiritismo ensina. E na obra O Consolador, que é outra obra de Chico também, escrita, né, ditada pelo Espírito Emmanuel, que é essa obra aqui, ó, também é uma obra grande, extensa, mas também é muito legal, que são capítulos curtos também, que também dá uma leitura fácil. Na pergunta 230, é uma pergunta muito direta, olha só. Como iniciar o trabalho de iluminação da própria alma? Você vê que o Espiritismo ele é didático, ele vai te ensinando parte a parte como você vai seguindo esse caminho. A resposta é, esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. Nesse particular, não podemos prescindir do conhecimento adquirido por outras almas que nos precederam nas lutas da terra, com suas experiências santificantes. Água pura de consolação e de esperança, que poderemos beber nas páginas de suas memórias ou nos testemunhos de sacrifício que deixaram no mundo. Todavia, o conhecimento é a porta amiga que nos conduzirá aos raciocínios mais puros, porquanto, na reforma definitiva do nosso íntimo, é indispensável o golpe da ação própria, no sentido de modelarmos o nosso santuário interior. Quer dizer, ele fala o seguinte aqui, como você ilumina a sua própria alma? Estudo, conhecimento, leitura. Não adianta vir só na casa espírita, tomar um passe, ir embora e seguir a sua vida. A rotina de um espírito, ela exige o estudo. Se você quiser fazer do espiritismo um diferencial na sua vida, um diferencial nas suas atitudes, você precisa ler todo dia. Conhecimento, ele não está aqui como algo paralelo, possível. Não, ele está como algo exigido, principalmente para seres imperfeitos que somos. Aqui todos somos imperfeitos. Talvez aqui o que esteja falando é o mais deles. Eu nunca vi tomar tanta decisão errada, mesmo estudando tanto. Mas, a cada leitura nova, você faz a reflexão daquilo que você errou no dia anterior
e tenta melhorar para o dia seguinte. Essa aqui é a ideia. Ou seja, é um trabalho interno, um trabalho íntimo, que você vai ter que adotar na sua vida como um modelo de vida mesmo, um guia a ser seguido. E na outra obra aqui que eu peguei, Nos Domínios da Mediunidade, essa outra obra do Chico, esse é um livro ditado pelo espírito André Luiz. Logo no capítulo 1, André Luiz está tendo uma palestra com o espírito Albério. Albério é um espírito de alta luz que desce a nosso lar para fazer uma palestra. Para eles queriam ter alguns trabalhos a fazer na costa da Terra, conhecer um pouco de mediunidade e tudo mais. E Albério faz uma palestra, é muito interessante que ela tem uma cerca de 3 páginas, ela é extremamente profunda, você demora quase 1 hora para ler 3 páginas e entender a profundidade de tudo que ele está falando ali. Eu peguei alguns trechos que eu achei que são relacionados ao nosso campo de estudo aqui, mas nas palavras de Albério é o seguinte: não ignoramos que o universo, a estender-se no infinito por milhões e milhões de sóis, é a exteriorização do pensamento divino, de cuja essência nós partilhamos, em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria, dentro dos limites da nossa evolução espiritual. Ou seja, a ideia de que vocês são deuses, vocês estão imersos no pensamento divino. Todos nós somos a exteriorização do pensamento divino. Naturalmente circunscritos nas dimensões conceptuais em que nos encontramos, embora na insignificância da nossa posição, comparada à glória dos espíritos que já atingiram a angelitude, podemos arrojar de nós a energia atuante do próprio pensamento, estabelecendo em torno da nossa individualidade o ambiente psíquico que nos é particular. Eu acho que aqui que é o ponto central do espiritismo, né? Por que você se disciplina? Porque você precisa se vigiar o tempo todo. A gente está o tempo todo sendo sujeito a tomar decisões erradas, decisões equivocadas, baseadas no nosso material, né? No nosso físico, nos nossos instintos, vamos dizer assim, por sermos ainda espíritos imperfeitos. A vigia, ela tem que ser constante e diária. Além do estudo, a vigia das próprias atitudes. No livro dos Espíritos, se eu não me engano, é na pergunta 1078, Santo Agostinho responde a uma pergunta de Kardec, em que ele fala como ele fazia para se melhorar, né, e conseguir chegar mesmo à angelitude, né, como diz aqui. E ele falava que ele passava em revista todas as noites os seus atos. Tudo que ele fez naquele dia, ele passava em revista e verificava se de alguma forma ele magoou alguém ou ele fez mal a alguém, para que no dia seguinte ele conseguisse reparar e não tomar mais aquela atitude efetivamente. É uma maneira de você conseguir, vamos dizer assim, fixar um método para você construir essa reforma de caminho, né, de auto-iluminação. É justamente isso. Se você não tiver nem a consciência daquilo que você faz errado, provavelmente você não vai conseguir nem corrigir para o bem do que é certo. Se não tiver esse momento de reflexão das coisas que você fez no dia a dia, provavelmente você não vai conseguir no dia seguinte tomar atitudes mais corretas e em prol, né, dos ensinamentos da doutrina espírita. Aqui eu fui pesquisar também qual é a fonte da autoiluminação, né? Onde a gente acha a fonte para a gente passar por essa transformação. E Emmanuel também responde na pergunta 235 da obra O Consolador. Em se tratando de iluminação espiritual, não existe fonte alguma além da exemplificação de Jesus no seu Evangelho Vou pegar aqui que agora ficou escuro. 235. Aqui, ó. Em se tratando de iluminação espiritual, não existe fonte alguma além da exemplificação de Jesus no seu Evangelho de verdade e vida. O que isso quer dizer? Quer dizer que o caminho está aqui. O caminho está aqui
que são as leis morais que estão escritos no Evangelho. Todo mundo tem o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é do que um aprofundamento do livro 3 do Livro dos Espíritos, que falam das leis morais. Um aprofundamento item a item, que é algo que todo mundo também deve ler para conseguir se auto-iluminar. São 10 leis morais, que são colocadas no Livro dos Espíritos, e elas vão ser aprofundadas no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Até que a gente encontre a profundidade necessária de conhecimento para conseguir ter essa fonte de auto-iluminação e exercitar isso diariamente com a disciplina, disciplina e disciplina. Né? Nos domínios da mediunidade, na palestra de Albério também, ele fala assim: elevemos nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido e apuremos a qualidade de nossa emoção pelo exercício, exercício, disciplina constante das virtudes superiores, se nos propomos a recolher mensagens das grandes almas. Quer dizer, o esforço é nosso, a fonte está aqui, nos foi dada nessa encarnação, né? A gente tem cerca de 160, quase 200 anos de espiritismo, muitas obras foram criadas dentro do Brasil, né? Inclusive o Brasil é visto como uma pátria, né, que é a fomentadora do espiritismo no mundo, né? Grandes palestrantes, para quem quiser ouvir hoje em dia com Spotify, YouTube, você ouve a hora que você quiser uma palestra, uma mensagem diferenciada. Todas as fontes que a gente precisa hoje são existentes. O conhecimento está explícito. Basta a pessoa ter a vontade, a disciplina de fazer daquilo um material de estudo, né? Um material efetivo de estudo diário. Eu peguei aqui, para quem tiver maior curiosidade de estudo também, as 10 leis morais que estão no livro 3º do Livro dos Espíritos, para a gente ver como a gente deve disciplinar para chegar no respeito, né, a essa lei de Deus. Né? A gente sabe que Deus é a inteligência suprema, Deus é essa lei de equilíbrio. Se você quiser transitar ou gravitar na unidade divina, que falam que é a finalidade do Espiritismo, né? A finalidade do conhecimento, né? A finalidade das reencarnações, a gente precisa vir em harmonia com essas leis morais. Então, a primeira lei, a lei da adoração, a obra vai falar muito do poder da prece, faça da prece uma disciplina diária. Né? A prece não tem que ser palavra decorada, a prece não tem que ser palavras formais, a prece não tem que ser palavras forçadas. A prece é uma conversa, como se você estivesse conversando com seu pai, né? Com humildade, com carinho, e falando do seu coração, o que você sente, o que você precisa, né? Pedindo principalmente proteção, pedindo principalmente diariamente que você tome boas resoluções, que você aguente eventualmente as injustiças que você vier a sofrer com resignação, sabendo que muitas das coisas que acontecem na nossa vida a gente nunca vai conseguir impedir. Quer dizer, fazer da prece um exercício diário é um ato de disciplina. A lei do trabalho. E aqui, ó, o trabalho é entendido enquanto espírito em atividade. O espírito não nasceu para ficar parado, né? O espírito não nasceu para ficar contemplando a natureza e olhando para os céus, e simplesmente olhando e agradecendo sem qualquer ato, né, voluntário de exercício efetivo de ajuda ao próximo. O trabalho é necessário, qualquer que seja ele. Seja uma palavra, seja uma palestra, seja uma oração, seja uma reunião. Eu, por exemplo, quando eu estava cansado um pouco do que eu fazia, eu fui ser síndico do meu prédio. Falei, agora eu vou me testar. Né? Comecei a ler o Espiritismo. Falei, porque poucas coisas são mais desafiantes que você ser síndico de um prédio. Porque você só apanha. Não interessa o que você faça, não interessa se está bom, se não está ruim, você vai apanhar. É crítica, você não consegue nem descer no prédio, alguém já te para, já fala, oh, isso aqui está ruim, isso aqui está um lixo, você não está trabalhando. É um trabalho praticamente voluntário. Quando eu resolvi exercer esse trabalho, foi quando eu comecei a ler doutrina. Eu falei, eu vou fazer alguma coisa efetivamente que esteja ao meu alcance, próximo de mim, que é no prédio que eu moro, e que vai provocar, vamos dizer assim, os meus instintos mais primitivos, porque tem hora que você quer sair do sério lá. E a sindicância foi um negócio que eu aprendi que
o trabalho te enobrece. Você acaba com isso ficando mais calmo, você aprende a ouvir um pouco mais o outro, você aprende a perceber que por mais que você fale com uma pessoa que não tenha, talvez, qualquer intenção de evoluir, ou qualquer intenção do autoconhecimento, ele é teu irmão. Talvez você já tenha estado naquele estado, e você simplesmente tem que ser solidário, tem que ser piedoso, e talvez entender a posição daquela situação, daquela pessoa. Você vai lidar com pessoas mais mal educadas, você vai lidar com pessoas agressivas, você vai lidar com funcionários que precisam comer. Às vezes, gente que vai fazer trabalho da jardinagem lá, a pessoa não tem o que comer. Ela ganha uma miséria. Se você dá um café para ele de manhã, já é muita coisa. Então você vai lidar com os mais diversos tipos de personalidade. E através do trabalho eu aprendi que você pode exercer, sim, de alguma forma, algum progresso. Pelo menos eu acho isso. Eu só não espero que eu não tenha feito tudo errado. Mas é o que eu estou tentando exercer através do trabalho de síndico. Algum progresso em termos de atividade incessante, né? E para além do ganho material, porque o trabalho de síndico, vou te falar, não remunera nada também. Não é algo que vai trazer qualquer benefício financeiro praticamente. A gente tem a lei da reprodução, e aí essa lei é muito importante, né? A santidade do casamento. O livro fala muito nisso. O casamento é uma disciplina, né? Quantos casamentos a gente vê não se perder por falta de disciplina entre os cônjuges, né? Entre as pessoas, o respeito, né? A tolerância, né? A sabedoria de que o casamento não vai ser feliz o tempo todo, principalmente ele vai ser infeliz a maioria do tempo, porque são duas pessoas imperfeitas juntas, né? Só vai ter casamento perfeito quando tiver 12 espíritos perfeitos. Se a gente está na Terra, encarnado num mundo de provas e expiações, são dois espíritos imperfeitos tentando, de alguma forma, evoluir em conjunto. Quer dizer, a chance de dar errado é muito maior que dar certo. Mas as pessoas hoje não têm a paciência de esperar, de saber ver o valor, ainda que pequeno, do seu marido, da sua esposa, né? De dialogar, né? Com o tempo o casamento vai perdendo o diálogo, né? Cada um no seu canto, o celular, né? As duas telas, né? A TV ligada e o celular na mão, o Instagram, passando o feed assim, como se ele fosse mais importante, assim, aqueles vídeos curtos assim que você fica vendo dando risada sozinho, do que a tua mulher que está do seu lado ali, que passou o dia inteiro longe de você e você não sequer trocou uma palavra com ela. Trocar uma palavra com ela é um ato de disciplina. Por mais que você esteja irritado no dia anterior, por mais que você tenha brigado, por mais que você tenha um filho com dificuldade, um filho que tira a sua paciência, você precisa conversar, fazer do seu casamento um santuário. E isso está escrito na lei. Isso também é um ato de disciplina. A lei da conservação, né? A disciplina para evitar os excessos. Nosso corpo é um instrumento divino, né? Nosso corpo foi dado como um presente. A gente ouve as palestras espíritas e a gente aprende a dificuldade que é reencarnar. Eu estava ouvindo uma palestra do Haroldo hoje, na academia, inclusive. Ele estava contando a história do livro Ação e Reação, que também é do Chico. Eu confesso que eu não li esse livro ainda. E a história fala mais ou menos o seguinte, que um espírito que estava há 20 anos numa casa de assistência próxima ao umbral, ele estava esperando há 20 anos para reencarnar. E sabe por que ele não conseguia reencarnar? Porque ele não encontrava a pessoa com quem ele tinha débitos. Há 20 anos. Ele não conseguia ter a oportunidade de reencontrar aquela pessoa. E aí é indagado a ele, mas a espiritualidade superior não sabe onde está esse espírito? E aí é respondido para ele, sabe, mas a espiritualidade superior não vai fazer absolutamente nada para resgatar os seus débitos. Você vai ter que aguardar a oportunidade. Ela virá, mas você vai ter que esperar. Então, cada um de nós aqui está tendo uma oportunidade de resgatar débitos. Portanto, ao invés de você ficar lamentando aquele parente difícil, aquela pessoa que não sai do seu pé, né? Aquele parente que faz a piada chata no meio do domingo, você devia agradecer. Porque pode ser tendo uma oportunidade, talvez ele seja a pessoa com quem você deve aí encontrar um equilíbrio, encontrar uma conversa. Né? Todos temos aqui, cada um já está imaginando o seu. Mas essa é a verdade. O livro Ação e Reação mostra muito isso. Ele estava esperando
se eu não me engano, eu não lembro muito bem, mas ele estava esperando, se eu não me engano, era a amante do pai, com que ele tinha tido muito problema. E ele não a encontrava. Na espiritualidade, na erraticidade, ele não a encontrava. E ele tinha que aguardar a possibilidade desse encontro para que ele viesse a reencarnar. Então, se você está tendo a oportunidade de ter esse corpo que é divino, conserve-o, né? Não vá aos excessos. Eu não posso falar muito, porque assim, eu tenho meus excessos também. Não sei. Ainda não consegui me livrar de todos. Né? É muito difícil. Mas é um trabalho. É uma disciplina que aos poucos você tem que tentar colocar na sua vida. Né? De você conservar a sua saúde, de você praticar uma atividade física, de você se cuidar, de você não ter aquilo que a gente chama de suicídio voluntário, né? Por qual passou o André Luiz, por conta do alcoolismo. Né? Quantas vidas se perdem aí com drogas e tudo mais. Então a lei de conservação também é um ato de disciplina. A lei da destruição. Essa é uma lei que está nas leis que Kardec nos ensina. Né? A necessidade de regeneração. Para você construir algo novo, você vai ter que destruir algo velho. É assim que funciona, sejam nas sociedades, né? A gente vê até as guerras no Livro dos Espíritos são justificadas. Né? Ele fala, você não constrói uma sociedade mais justa se você não eliminar aquela sociedade injusta. Né? E ele mostra como assim acabaram os impérios romanos, como assim acabaram todos os impérios que ocorreram na Terra, os impérios napoleônicos, todas as ditaduras vão se caindo, né? Os imperadores vão morrendo, se constroem novas sociedades. E novas sociedades que vão evoluindo. Devagar. Muito devagar. Mas cada vez mais pessoas se sentem horrorizadas com o terror, né? Com as guerras. A gente percebe isso muito claramente. Há 2000 anos atrás era muito comum uma tribo invadir outra e matar todo mundo, crianças, degolar. Hoje em dia todo mundo se sente horrorizado com o que está acontecendo entre Israel e Palestina. Né? Se você já tem uma comoção maior, quer dizer que é uma evolução dos mundos, né, que está acontecendo. Mas essa destruição, ela é fruto também das escolhas do homem e às vezes ela se faz necessária para se construir algo mais grandioso. A lei de sociedade. Você não foi feito para viver sozinho. Convivência é uma disciplina. A gente às vezes quer ficar isolado, não quer conversar com ninguém, né? Vai no almoço de domingo na casa de alguém, fica lá no celular, não fala com os pais, não fala com os irmãos, não fala com os sobrinhos, não fala com os filhos. Né? A lei de sociedade é uma lei importante. Ninguém evolui sozinho. Essa é a primeira palavra do Espiritismo. Você só evolui através da sua reforma íntima, mas em função de todos que te rodeiam, em conjunto. Um é o combustível do outro. São interdependentes. Né? E ele mostra isso desde a construção molecular, que é feita por átomos, que também dependem um de si através de atração para formar moléculas, que dependem um de si para formar tecidos, para formar corpos, para formar natureza em geral. Então é tudo um campo de atração mútua. Ninguém vive sozinho. Se isolar é jogar a sua encarnação fora. A lei do progresso, eu acho que é a principal crença do Espiritismo, né? Você tem o tempo que for necessário para você progredir e para você chegar à angelitude. E o mais legal dessa lei do progresso, eu encontrei na pergunta 785, que ele fala assim: qual que é o principal obstáculo para um espírito progredir? Na pergunta 785. E a resposta é muito direta. Eu acho que esse é um exercício de disciplina constante nas nossas ações. A resposta é a seguinte: qual o maior obstáculo ao progresso? São o orgulho e o egoísmo. A partir do momento que a gente fala que o orgulho e o egoísmo é o principal obstáculo do progresso, quem acha daqui que está progredindo de fato? Quantas atitudes da gente não são baseadas no orgulho e no egoísmo? Quantas brigas de família, brigas de inventário, separações, guardas de filho, brigas de trânsito, né? Discussões políticas, né? Orgulho e egoísmo. Quem daqui ainda já conseguiu se despedir disso? Então tem um grande campo para a gente conseguir evoluir, né?
fazer em revista nossos atos e falar o que eu fiz hoje, baseado no meu orgulho e no meu egoísmo, porque é completamente dissociado do progresso que eu estou procurando aqui. É uma disciplina também que tem que ser exercida. A lei da igualdade, né? Ou seja, a lei é única para todos. Única para todos. As reencarnações são várias, mas a lei é única. Ação e reação, a igualdade. Você fez, não existe um Deus que vai te punir. A consequência é da lei. Isso que está escrito na doutrina espírita. Então, todos vão sofrer de forma igual. A dor da perda de um filho dói no rico, dói no pobre, né? A dor física, quando pega, dói no rico, dói no pobre, né? A angústia dói no rico, dói no pobre, né? As aflições doem no rico, dói no pobre. Então, a lei da igualdade, ela disciplina que todos aqui estão sujeitos às mesmas consequências a depender dos seus atos. A lei da liberdade, e aqui é a questão do livre-arbítrio, quer dizer, você é artífice da sua própria sorte, você tem liberdade para fazer tudo que você quiser, mas como diz Paulo nas cartas de Paulo, mas nem tudo te convém. E esse tipo de filtro é que você tem que aprender pela autoiluminação. Só a disciplina vai te propiciar isso. A lei da liberdade é uma das leis mais perigosas que existem, né? Que é a partir do momento que eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas nem tudo que me convém, ela me exige o quê? Responsabilidade. Que talvez seja a coisa que mais falta hoje em dia, né? Responsabilidade nas decisões. E a última das leis que não coube aqui, vou ver se vou pegar aqui porque fica mais fácil, que eu não lembro. É a lei da justiça e da caridade, né? A lei da justiça e da caridade que vem do hebraico, na verdade, justiça, caridade. No hebraico ensina o Haroldo Dutra Dias que no hebraico vem da mesma palavra, né? Não existe justiça sem caridade. A justiça humana ela não é feita para caridade. Ela é feita para proteger as pessoas e seus bens. Ela não é feita para solidariedade. A gente ainda não atingiu esse grau de evolução. Muito pouco foi feito nesse sentido. Então, a lei da justiça e da caridade está aqui, na consciência. Na consciência das pessoas em relação aos atos que elas têm, né? Muito pouco a gente evoluiu nisso, basta ver a sociedade que a gente tem, a gente consegue ignorar facilmente crianças passando fome nas ruas, na nossa cara, na nossa esquina, uma criança de 5 anos pedindo dinheiro, e para a gente, como sociedade hoje, ainda é normal, né? A gente não se revolta com isso, algo que deveria chocar, não choca esse palestrante, talvez não choque vocês, a gente aprendeu a conviver com a tamanha injustiça, pessoas que não têm nenhum esgoto, né? Nem uma captação de esgoto, vivem com esgoto a céu aberto, e a gente acha isso normal, criança sendo educada nessa situação. E seria hipocrisia da minha parte falar que eu também não sou assim, como espírito perfeito, sou como vocês. Não temos essa lei ainda de justiça e caridade introjetada dentro de nós. Talvez seja algo que talvez daqui 10, 15 reencarnações, como espíritos em evolução, um dia a gente vai ter. Alguns espíritos aqui na Terra, graças a Deus, já têm e vêm inspirando a todos nós nesse sentido. Enfim, não sei se falei demais. Eu queria agradecer a todos de verdade pela atenção. Vocês são caridosos comigo ao me olhar e me ouvir. Me sinto um privilegiado porque eu tive a oportunidade de estudar, de adquirir novos conhecimentos, de talvez ser aqui inspirado para passar uma palavra que tenha servido para alguém, para um irmão, para alguém que está angustiado, para alguém que está aflito. E principalmente pedir para que as pessoas, de fato, procurem sua autoiluminação, busquem o seu equilíbrio, sejam um elemento de paz onde existe o conflito, né? Porque é isso que a gente vê toda hora. Pessoas que, ao invés de ser um elemento de paz, elas estimulam o conflito, estimulam a fofoca,
estimulam o maldizer, ao invés de às vezes silenciar, ou simplesmente dar um abraço, ou simplesmente falar, deixa isso para lá, né? Talvez isso que a gente tem que fazer, nos iluminar através da fonte que hoje a gente tem, né, através dos livros, das palestras, e tentar encontrar o nosso progresso próprio, que assim a gente vai estar levando ao progresso de todos que estão à nossa volta. Agradeço demais a atenção de vocês, obrigado mesmo.